Pois é, vamos falar já para começar o programa do uso excessivo aí de tablets, celulares, né? Hoje em dia muitos desenhos também. Um assunto bem complexo, mas que é necessário. Eu recebo aqui hoje a Edilaine Geres, que é pedagoga e psicopedagoga. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada. Agora é a primeira vez comigo, né? Mas já é de casa. Já é de casa, já sou de casa. Estava com saudade. Eu quero você aqui mais vezes, Pode viu? contar comigo É sempre bom a gente bater esse papo com as mamães que estão nos assistindo, com os papais também, né? Com a criançada. Esse assunto é polêmico, né, Edilaine? É polêmico e muito atual, né? Principalmente porque nós estamos entrando no período de férias. Exato. Criança vai passar mais tempo em casa, ocioso. Se os pais não fizerem uma programação de férias, a gente acaba dando o celular com mais frequência. É verdade. E assim, quando a gente fala exatamente disso, de usar o tablet, o celular, primeira pergunta: pode? É liberado? O que prejudica é o excesso? Sim. Não podemos condenar o uso das telas, da tecnologia, porque nós estamos no mundo moderno e isso é muito benéfico. E até ajuda no desenvolvimento, né? Sim, nós temos aí muitos bons benefícios, tudo usado moderadamente, como em tudo na vida, né? Os excessos que faz mal. Então, sim, o excesso é o que prejudica, mas nós temos também indicações da Sociedade de Pediatria com a idade para esse uso de celular e de telas. E qual seria a idade? De 0 a 2 anos. Já? Sério? Nada. Ah, de 0 a 2 nada. Eu ia falar, mas já de 0 a 2. Você falou muito bem, fez a enquete aí, participem. Participem da nossa enquete do dia. A indicação é que até os 2 anos, 0 telas. Quando a gente fala de tela, não é só celular, televisão também, a proximidade da tela com a criança fica, nós temos que cuidar, então quanto mais distante, menos prejudicial. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Olha, que interessante. E de 5 em diante, não tem uma recomendação, fala-se em 2 horas no dia, mas sempre com uma supervisão do adulto. Olha, tá vendo como é bom a gente saber disso? Até vou dar um exemplo aqui, um depoimento. Eu fui, meu afilhado estava comigo, ele tem 2 aninhos, né? Ele estava comigo, eu dei banho, fui trocar e ele não parava quieto em cima do trocador. Aí eu fui, peguei o celular, ele ficou lá assistindo desenho e eu trocando ele. Então, olha, 2 aninhos não. É o que nós chamamos hoje em dia da nova chupeta, né, Samara? Verdade, verdade. Porque hoje a tela. Tem até um vídeo na internet onde uma criança, um bebê mesmo, ele faz todo um comportamento inadequado, parece uma birra. Eu ia falar isso, às vezes também, olha, a gente não pode julgar, que a gente sabe também, muitas vezes os pais chegam cansados do trabalho, às vezes a criança começa a chorar, pedir o celular e às vezes é uma válvula de escape, né? Sim. Acaba sendo uma válvula de escape. Não, toma o celular um pouquinho, então. O que é problema é a falta de controle disso, né? Porque aí tudo dá o celular. E nesse vídeo, a criança só se acalma quando dá o celular. Sério? Próximo desse caso que você está contando. Olha, que interessante. Eu tenho uma pesquisa aqui que eu achei bem legal, vou trazer para o pessoal agora. Vamos olhar aqui no nosso telão. Olha só essa pesquisa aí, de 0 a 3 anos, a porcentagem, 52%, né, não tem smartphone, mas usa o dos pais. Aí 12% ali, né, tem seu próprio smartphone e ainda com linha de celular, de 0 a 3 anos, olha. E 36% não tem e nem usa o dos pais. Então, de 0 a 3 ali é bastante, 52%. Sim. É um número bem considerável, né? Aí depois, olha, de 4 a 6 anos, 60% não tem smartphone, mas usa o dos pais, né? 10% ali não tem e nem usa o dos pais. E 30% tem o seu smartphone e já com linha de celular. E como eu disse no começo, até essa questão de pedir pro Papai Noel, agora final de ano, eu quero um celular, né? Eu fui ter meu primeiro celular, gente, com 15 anos, mas era uma outra geração, né? Como você disse, os dias atuais, de 7 a 9 anos. Olha ali, Edilaine, que interessante. 50%, né, ali tem seu próprio smartphone, então a idade vai aumentando, eles já vão ganhando, né? Aí depois de 10 a 12 anos, 74% tem o seu próprio smartphone. O que você me diz aí desses dados? Então, isso é preocupante, porque principalmente de 0 a 3 anos, né? Eu vou fazer um relato meu aqui também, Samara. Fica à vontade. Uma amiga
de uma conhecida minha. O filho fez 1 aninho e ela falou que o filho estava querendo um tablet. 1 aninho? 1 aninho, tá. Presente de 1 aninho. Olha. E eu falei pra minha amiga, né? Eu falei assim, na verdade a criança não quer um tablet. Quem quer são os pais que a criança tem. Olha. Então essa questão de exibir, de mostrar o poder aquisitivo, a criança nem entende. Gente. Isso é uma verdade. Mas uma mesmo. coisa legal falar, que eu trabalho muito com família, com os pais, com as crianças, e tem muitos pais mesmo que não dão ainda na idade. Olha. Então nós vemos um desenvolvimento, eu que trabalho com desenvolvimento, nós vemos um desenvolvimento diferente da criança que fica muito tempo na tela, no uso do celular, e uma criança que não tenha. A conversa é diferente. Sério? Sério. Olha, que interessante. Ela se interage mais, ela ri mais, ela se diverte com coisas mais naturais que acontecem do dia a dia, enquanto o problema da tela é isso, você fica com aquele foco e você não vê o entorno, que é um dos transtornos que pode causar, que é as questões de interações sociais. Isso que eu ia perguntar, justamente isso, sobre transtornos, né? Quando a gente fala disso, também é tão saudável a criança ir ali brincar de bola, brincar. Foi até engraçado esses dias em casa, a gente resgatou alguns brinquedos, né, mais antigos da nossa geração, peão, ioiô, e a gente foi apresentar isso pra criançada, e a criançada, tipo, o que é isso, entendeu? Sim. Então é legal também ter esses momentos em família. Quando a gente fala de transtornos, né, quando que os pais conseguem perceber que isso, epa, peraí, isso aqui já tá passando do limite, já virou de repente uma patologia, um transtorno, quais são os sinais de alerta? Então, nós temos estudos aí mostrando que o uso excessivo de telas pode dar vários tipos de transtorno. Até o TDAH, que é déficit de atenção, quando a criança fica muito com a atenção só naquilo. Escola é um grande sinal, Samara, porque a escola, como a gente trabalha com desenvolvimento, a gente percebe muitas coisas. E às vezes o pai, no dia a dia, acha aquilo natural e não observa. Então, assim, falta de foco, atenção em outras questões. Essa resistência de sair, de ter interações, de não querer acompanhar os pais, e o pai tem que voltar ou fica no local social, dependente totalmente do aparelho, né? Então, são questões muito preocupantes. E tem outros transtornos que estão associados, segundo a Sociedade de Pediatria, que é por conta da ansiedade, porque as telas, principalmente games, esses jogos, as crianças têm reações imediatas. Então, a criança, fora da tela, não consegue mais esperar. O que nós chamamos isso na clínica, no instituto, quando a gente trabalha com transtorno, são as funções executivas. Por exemplo, controle inibitório. Olha. É aquilo que você tem quando você está com fome, você precisa comer, você quer comer sobremesa, por exemplo, mas você tem que esperar o almoço. Esse esperar, em várias situações, também nas relações sociais, a criança com muito uso de tela, a gente começa a perceber isso. Então, isso pode gerar um transtorno de estresse, ansiedade, pode ir para uma desnutrição, porque deixa de se alimentar por conta de tela, ou uma obesidade, porque desconta isso no alimento. E tudo isso precocemente. Precocemente. Né? Para desenvolver isso tudo precocemente. Exatamente. Muito interessante. No próximo bloco, a gente vai continuar esse bate-papo. Tem muito o que falar ainda. Você vai conhecer o depoimento de uma mãe e ela explicou como que ela controla. Achei bem bacana a maneira de que ela controla isso nos filhos hoje. E aproveita o intervalo. Olha, anota o nosso WhatsApp aqui. Eu quero a sua opinião na nossa enquete do dia. Celular e tablet para criança, sim ou não? Você é contra ou a favor? Deixa aqui para mim que já depois do intervalo eu vou ler. Tem muito mais que a gente conversar, né, Di? Já, então não sai daí. De volta ao vivo aqui na tela da Band, bate-papo de hoje, crianças e celulares, tema bem polêmico, né? A gente tá conversando aqui hoje. E olha, já quero deixar aqui a Márcia, da cidade de Barra Bonita. Ela tá dizendo que ela não é contra as crianças utilizarem tablets e celulares. Nós também não somos contra. A gente só acha que tem que ter o limite. E não abusar, né? O excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Deixa eu ver aqui, o Paulo Rogério também tá ligadinho aqui com a gente, falando assim que não sou contra também. A Liliane Joerck de Pirapozinho. Beijo pra você, tá sempre ligadinha aqui. Já eu continuo lendo mais as mensagens de vocês, tá bom? Agora, olha, eu quero chamar aqui a nossa próxima tela, que eu achei bem interessante, Di. A gente fala aqui a respeito, chegando o Natal, cartinha do Papai Noel, as crianças que pedem, né, pros pais aí, ou pro Papai Noel, um celular, né? Então, de 0 a 3 anos. 60% não pedem. É aquilo que a gente falou, muitas vezes as crianças nem entendem, né? Não, os pais que às vezes querem, eu vou dar isso pro meu filho e tal. De 4 a
6 anos, 80% já começa a pedir. Olha ali, 4 a 6 anos já começam a pedir o celular, né? De 7 a 9 anos também começam a pedir o celular, 90%. E de 10 a 12 anos, somente 4% que não pedem, né? Então, assim, é um número considerável. Conforme as crianças vão crescendo, elas começam a pedir aí o celular para os pais. E agora a próxima tela é referente ao nosso próximo assunto, que é a questão do tempo, né? Então, nessa pesquisa, 72%, né, disse que sim, que controla o tempo. E 28% não controla o tempo, deixa à vontade. Agora eu quero ouvir de você. O que é indicado quando a gente fala de tempo e de controlar o tempo? A indicação é, como eu já mencionei, da Sociedade de Pediatria, com a supervisão de um adulto. Lembrando que toda criança, isso é legal, tem lei para isso, nós não podemos deixar uma criança sozinha sem supervisão de adulto em qualquer situação. Até por questão de conteúdo também, né? Exato, isso que eu ia te falar. O que eu quero ressaltar, além dessa pesquisa, Samara, que não é só o tempo, é o que está sendo visto, qual é o conteúdo que está sendo acessado, porque isso também é importante. Olha... Né? Então, assim, vamos supor, uma criança que fique 2 horas com supervisão e está fazendo um bom uso daquilo, ou para distrair, ou vendo vídeos educativos que tenha. Uma criança que está sem supervisão e está usando essas 2 mesmas horas para um outro conteúdo que não é adequado até para a idade, com pornografia, que a gente tem que cuidar disso. Tem muito, é muito aberto, né? A internet hoje a gente encontra tudo na internet. Nós adultos caímos em golpes, em tantas coisas que a gente vê diariamente nos noticiários. Imagina uma criança com a inocência que não consegue discernir aí algumas coisas. Olha, tem tudo a ver com o que a gente está falando. A Márcia está dizendo assim que ela tem um filho de 9 anos e que ela deixou o celular com ele. Ele entrou no aplicativo na internet e fez várias compras com o cartão dela. Ela disse que viu chegando notificação do cartão e quando foi ver, o filho fez a compra, tá vendo? Isso é muito comum, sabia? Parece que não, mas é comum. E aí as mães ficam surpresas. Como que ele faz se eu não dou conta? E aí, repreender o filho nesse caso ou não repreender, colocar de castigo, não sei, fazer alguma coisa? Na verdade, é 9 anos, né? Isso. Eu acho que falta um pouco nosso. No meu caso, não repreender não vai adiantar, já fez a compra, mas tira o acesso do cartão de crédito. Não deixar. Por exemplo, eu faço muita compra na internet, mas o meu não está logado. Olha, perfeito. Então, eu não deixo conectado tudo, eu digito manualmente e isso é uma segurança pra gente. Fica a dica aí pros pais. Agora nós vamos conhecer a história, o depoimento da Tatiana Lima, que é de Presidente Epitácio, e ela é mamãe da Laura, de 9 anos, e da Cecília, de 7 anos. E olha só o que ela diz pra gente. Oi, Samara, bom dia. Meu nome é Tatiana, tenho 2 filhas, a Laura e a Cecília. E eu queria contar minha experiência sobre elas terem celular. Cada um tem o seu. E antes eu tinha uma certa dificuldade, porque elas não tinham muito limite, ficava muito na tela do celular. Até que através de uma amiga eu conheci um aplicativo onde a gente consegue controlar, onde eu consigo controlar o que elas fazem. Então eu vejo o tempo que elas ficaram em cada aplicativo, que elas usaram. Quando elas querem baixar jogos, vem uma mensagem para eu autorizar, então eu olho para ver se é de acordo com a idade, se não é. Geralmente no celular vem uns aplicativos que não é para criança, né? Aí eu consigo bloquear aqueles aplicativos. Então esse aplicativo me ajudou bastante no controle, para poder dar limite, colocar limite. Que aí é hora para o celular, hora para brincar, hora para tudo, né? Então essa é a minha experiência através desse aplicativo que é o Family Link, que eu consegui ter mais controle sobre ficar muito na frente da tela, o que prejudica bastante também. Tá bom? Beijo. Aí, que legal. As filhas têm o celular, só que tudo chega no celular dela. Exato. Tudo chega no celular da mãe. Ela controla. É uma boa saída? Tem que ser assim. Olha, porque as crianças não têm esse discernimento e ainda não têm essa autonomia para decidir aí algumas coisas. E pra gente encerrar com chave de ouro esse bate-papo, agora eu vou entrar num tema bem polêmico. Porque aí a mãe diz não, o pai diz não, aí vem a madrinha, diz sim, vem a tia, vem a avó, né? A avó que é a
a mãe com açúcar, né? Que deixa tudo. O que a gente faz nessa situação que envolve já a família toda, onde os pais colocam um certo limite e dizem não, e o restante da família dizem sim, e tira essa autoridade dos pais? Para não ter conflito familiar em alguns momentos. Se não convive, se são esporádico, em festa, fim de semana que vai na avó, eu acho que a gente pode até deixar e tá tudo bem, né? De vez em quando. Exato, porque não é constante. Agora, se convivem todos na mesma casa, por exemplo, os avós e os pais, tem que ter um consenso, assim como também o pai e a mãe. Pode ter, o pai deixa, a mãe não. Sempre tem um que libera mais, né? É verdade. Pode pra sua mãe. Quem fica menos, normalmente, que libera mais. Mas, gente, por isso que é difícil ter filhos, criar filhos, porque tem que estar de acordo. Porque senão a criança ela é muito esperta, ela vai perceber quem que ela consegue dominar e ela vai lá. Então, um acaba liberando. E pode ter conflito familiar também. É verdade. Né? Então, se os dois estão de acordo, vai ser muito melhor para todos, principalmente para criança. Eu ainda não tenho filho, né? Mas eu fico pensando, quando eu tiver, como vai ser daqui uns anos, sabe? Se já tá tudo tão avançado, imagina daqui uns anos como vai ser tudo isso, essa tecnologia, né? Sim. Mas a gente vai acompanhando. Faz parte do ser humano se adaptar também aí, né? Mas com toda a tecnologia que tem hoje, como eu te disse, tem casa, eu conheço família que a criança tem 9, 10 anos e ainda não tem celular. Então depende muito do que você consegue lidar e fazer as regras da casa. Adorei o nosso bate-papo, quero você mais vezes aqui, tá bom? Tá bom.